Oi, tudo bem com você? Bom, primeiro é bom observar que eu não presto um culto a Afrodite. Então a minha experiência com ela foi um episódio um pouco isolado. Afrodite, na verdade, sempre foi uma divindade que me afastava um pouco e às vezes até me assustava. Mas isso porque eu, particularmente, não tive muitas experiências boas na minha infância e na minha adolescência. Então pra mim sempre foi e ainda é um pouco difícil de enxergar beleza no amor. E é justamente isso que Afrodite representa. Por isso a minha relação com ela, tanto com ela quanto com Eros, quanto Anteros, sempre pareceu um grande desafio pra mim. E hoje em dia eu tenho um pouco mais de proximidade com ela devido ao meu namorado que cultua ela. Mas muito provavelmente, se não fosse por isso, talvez algumas dessas experiências nem tivessem acontecido. O que acontece é que eu já tentei me aproximar de Afrodite algumas vezes e em nenhuma delas eu obtive sucesso. Eu sempre senti como se uma grande energia me empurrasse ou um grande vazio, o que é muito diferente da relação que eu tenho com as divindades que eu já cultuo. Então, por esse motivo, eu percebi que talvez não fosse uma energia que eu acessaria nesse momento ou dessa forma que eu estava tentando fazer. Mas chegou um momento em que eu estava muito cansado e preso em algumas situações. Nesse momento eu já estava trabalhando com Hecate, já estava me aproximando um pouco mais de quem eu realmente sou. Também estava num ponto de ruptura de algumas situações e conexões da minha vida. Eu sei que nesse dia foi muito difícil para mim, aconteceram algumas coisas e por alguma razão, mesmo depois de todas as tentativas sem sucesso, eu recorri a Afrodite. Diferente de Hecate, né, que a minha relação com Hecate normalmente ela consiste em toda a minha abertura. Eu cheguei em um momento um pouco difícil e com um posicionamento também um pouco mais fragilizado, né, para tentar falar com Afrodite. E foi a primeira vez que eu senti a energia dela. Foi uma energia muito forte. Na hora eu já estava bastante emocionado, já estava quase chorando e foi como se a energia dela simplesmente secasse meu olho e eu senti uma energia muito forte correndo pelo meu corpo e levantando a minha cabeça, como se eu tivesse que me dirigir a ela olhando para cima. E isso nunca tinha acontecido comigo até então. E foi a primeira vez que eu senti que ela estava me escutando. Ela retornou para mim. Naquele mesmo dia eu tive algumas respostas em sonhos. A dinâmica do sonho foi totalmente diferente dos contatos que eu tive anteriormente com Hecate. E depois disso, as coisas que me mostraram no sonho realmente aconteceram. Foi basicamente alguns dias depois, uns 20, 30 dias depois, mas eu tive a confirmação daquela situação entre aquelas duas pessoas que estavam naquele momento, exatamente da forma como ela me mostrou no sonho. Mesmo antes desse contato, eu já trazia oferendas regulares para Afrodite, mas eu nunca prestei um culto doméstico, né, um culto fixo a ela. Então eu continuei dessa forma, a minha relação com ela mudou bastante. Hoje em dia eu tenho uma perspectiva muito maior dos domínios dela e da energia dela, e até mesmo consegui, né, com a ajuda dela, com a ajuda dos deuses, acessar um pouco mais dessa energia do amor dentro de mim. Na verdade, aquele vídeo retrata mais uma brincadeira mesmo, mas a forma como ela me recebeu naquele dia foi exatamente a forma que eu precisava ser recebido. Então eu sou imensamente grato a ela, também a essa experiência linda que ela compartilhou comigo. Bom, então é isso. Essa foi a minha experiência com a Afrodite. Muito obrigado pelo comentário e tchau, tchau.